Boa noite. Começa agora mais um Câmara Aberta. No dia 1º de janeiro de 2016, assumiu o novo presidente da subseção de Itajaí da OAB, Murilo Zipperer. Boa noite, doutor Murilo. Tudo bem? Boa noite, Maurício. Tudo bem? É um prazer estar aqui na Casa do Povo. É um prazer conhecê-lo pessoalmente para falarmos um pouco sobre a OAB, sobre o papel da OAB na sociedade, sobre o papel da OAB junto aos advogados, que é a função principal da OAB, e é um prazer muito grande estar aqui. Então, um mês desse início de gestão, como é que o senhor avalia? Já tem alguns ganhos? Já como é que está esse início? Olha, Maurício, foi um mês de muitas conquistas, né? Foi um mês muito intenso para a subseção da OAB de Itajaí, né? Juntamente com os nossos colegas de diretoria, o doutor Marco Antônio Cachel, que é o nosso vice-presidente, o doutor Renato Felipe de Souza, que é o nosso secretário-geral, o doutor Fabiano Oldoni, professor, especialista em direito penal, nosso tesoureiro, a doutora Suzete Correia, que inclusive passa por um problema sério de saúde, mas está se recuperando, estamos na torcida aí pela plena recuperação da doutora Suzete. E realmente o mês de janeiro foi um mês já de grandes conquistas para a OAB, né? E iniciamos em 1º de janeiro, já éramos os novos gestores, iniciamos, se não me falha a memória, no dia 11, já os efetivos trabalhos, e tivemos muitas conquistas importantes, como, por exemplo, a efetivação da negociação relacionada à compra dos móveis para a nova sede da OAB, que fica aqui atrás da Câmara de Vereadores. Então, nós estamos na expectativa para a mudança. A gente espera aí que dentro de 30 ou 40 dias nós já nos mudemos para a nossa nova sede. Nossa nova sede, que foi uma conquista do presidente João Paulo durante a sua gestão, que foi precedida pelo Dr. Ricardo Koch. Dr. Ricardo Koch, presidente anterior, conseguiu o terreno junto à prefeitura, que foi uma doação efetivada pela prefeitura em sua gestão. Então, nós daremos continuidade a todo esse trabalho, né? Teremos a honra de dar continuidade a todo esse trabalho. Fala um pouquinho do senhor. O senhor é natural da onde? Se formou aonde? Há quanto tempo já exerce a profissão de advogado? Eu sou natural de Rio Negrinho, Planalto Norte de Santa Catarina, próximo a São Bento do Sul, ali quem sobe a Serra Dona Francisca, diga-se de passagem, uma serra muito bonita. Eu, na minha opinião, sou suspeito para falar, sou daquela região, né, mas na minha opinião, uma das serras mais bonitas do Brasil, né? Então, nasci em Rio Negrinho no ano de 1977, me radiquei, fui muito bem recebido em Itajaí, no ano de 1987, então me considero um itajaiense já, né? Me formei e estudei na Universidade do Vale do Itajaí, na Univale, me formei no ano de 2001. Desde então tenho advogado, milito na comarca, né? E no ano de 2009 já concorri na condição de conselheiro ao pleito oabiano da época. No ano de 2012, tive a honra de receber o convite do presidente João Paulo para integrar a diretoria à época. Fui secretário, então, geral do presidente João Paulo nesses últimos 3 anos. E agora estou assumindo esse compromisso honroso de presidir a subseção mais antiga do estado de Santa Catarina. A mais antiga, e agora a nova sede será uma das mais amplas, uma das maiores estruturas de subseção do Brasil, é isso? Exatamente. A sede da OAB, a nova sede da OAB, subseção de Itajaí, é a maior sede de subseção do Brasil, em tamanhos gerais, né? A sede de Joinville, em área construída, é a maior. Nós, em tamanho total, nós superamos a sede de Joinville e passamos a ser a maior sede de subseção do Brasil, porque nós temos, para quem conhece, né, a maioria dos colegas advogados já conhecem a nova sede e puderam perceber que nós temos mais o dobro do terreno na parte dos fundos, que inclusive fez parte das nossas propostas de campanha. Então, um dos nossos compromissos é justamente terminar essa segunda etapa da obra, que vai compreender a continuidade dos estacionamentos, um campo de futebol e quiosques que serão disponibilizados
aos advogados para aniversários, festas, enfim. Para os advogados, a nova sede trará inúmeros benefícios, tanto na questão do atendimento do trabalho. O Dr. João Paulo até nos explicou que cada advogado ali pode reservar o seu espaço, pode atender o seu cliente ali de forma bem digna. Mas com relação para a sociedade, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o que essa nova sede pode trazer, tanto para essa parte da cidade e para todo o contexto de Itajaí, o contexto social do município. Toda essa região onde nós estamos, aqui a Casa do Povo, a Câmara dos Vereadores, temos aqui ao lado a Justiça Federal, ao lado esquerdo temos o Instituto Técnico Federal, né? Ou seja, esse espaço passou a ser um espaço republicano, né? Agora com a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui aos fundos, ao lado da pista de atletismo. Então, esse espaço republicano representa não só benefícios aos advogados, né, agora com a nova sede, mas eu entendo que qualquer benefício que venha em prol do advogado, ele é um benefício que indiretamente atinge a sociedade, porque nós advogados nada mais somos do que representantes dos nossos clientes a partir do momento em que temos a sua procuração, né? Então, todo e qualquer benefício relativo ao advogado, ele é um benefício também para a sociedade, para o povo itajaiense nesse caso, uma vez que o advogado sendo respeitado, a sociedade da mesma forma é respeitada. E o advogado é uma das únicas profissões que ela tem garantia constitucional, porque os processos só podem correr com a participação de um advogado, é isso? Existem algumas exceções, né? Mas com relação à condição do advogado na Constituição, a profissão de advogado é a única profissão no Brasil que consta expressamente na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 133, que diz e reza que o advogado é indispensável à administração da justiça, né? Então, isso muito nos orgulha, muito nos honra e todas as autoridades constituídas devem ter ciência disso, porque, mais uma vez, como eu disse, a partir do momento que o advogado é respeitado, tem seus direitos e prerrogativas respeitados, o cidadão, da mesma forma, é respeitado. Por que eu te disse que existem algumas exceções? Por exemplo, nos juizados especiais, tanto na Justiça Comum como Federal, existe a possibilidade de, em ações até 20 salários mínimos, da parte pleitear por si só, sem a necessidade de um advogado. Logicamente que nós, como profissionais, nós não orientamos a pessoa que vá enfrentar um processo judicial sem a presença de um profissional, né? Isso não acaba bem. Até porque todo cidadão tem direito a um advogado. Também, né? Isso se aplica principalmente à área criminal, né? Até com as alterações que foram implementadas agora pela nova lei que a presidente Dilma sancionou no último dia 12 de janeiro. Então, isso se aplica principalmente ao processo criminal. Uma vez que no cível, como eu mencionei, no juizado especial existe essa possibilidade de, em ações até 20 salários mínimos, o cidadão pleitear por si só sem a necessidade de advogado. Tá certo. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo. Já voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Até já. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nessa atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. Estamos de volta com o Câmara Aberta. Hoje a participação é do Dr. Murilo Zipperer,
presidente da OAB Subseção Itajaí. Bom, doutor Murilo, conta para nós como surgiu o seu nome para ser presidente da OAB de Itajaí, numa eleição até que, segundo o doutor João Paulo, o antigo presidente, é histórica porque foi apenas uma chapa. Como que foi todo esse processo eleitoral? Conta pra gente. Realmente, Maurício, foi uma condição sine qua non, né? Foi uma condição que na história recente da OAB não havia acontecido, então o que nos orgulha muito, né? Mas eu vejo que essa conquista se deveu muito à gestão feita pelo presidente João Paulo, sua diretoria e seu conselho. Uma gestão onde houveram conquistas históricas, né? A gente não precisa ir muito longe, a construção da maior sede de subseção do Brasil, o estacionamento para os advogados no Fórum Estadual. Então, realmente, eu acho que foi uma vinculação de vontades de todos os profissionais para que esse trabalho do João Paulo tivesse continuidade. E nós nos propomos justamente a isso, né? Quando nós lançamos o meu nome à presidência, eu conversei com todos os ex-presidentes, nem tanto para pedir apoio, mas mais para me apresentar, né? Até por uma questão de respeito àqueles que outrora dirigiram a instituição, e para o meu orgulho e satisfação, a gente foi muito bem recebido. O meu nome, assim como o nome dos demais colegas da nossa diretoria e conselho, foi muito bem recebido por todas, na verdade, por todas as lideranças da advocacia itajaiense. Nós conversamos com o doutor Wolfram, ex-presidente, a doutora Elídia Tridapalho, o doutor Ricardo Koch, o doutor Gaspar, que foi presidente por 2 vezes da nossa subseção e de quem eu tive a honra de receber a minha carteira da ordem no ano de 2001. Enfim, conversamos com todas essas lideranças da advocacia itajaiense e conseguimos fazer essa união de forças, essa união de vontades para que a gente pudesse efetivamente dar continuidade em todo o trabalho que foi feito nessa última gestão do presidente João Paulo. São 3 anos de gestão. Podem ser prorrogáveis por mais 3? Pode haver uma nova reeleição? Isso, o estatuto ele permite uma reeleição. Bom, doutor, então sabemos que o senhor deve ter inúmeros projetos para essa gestão, mas conta para a gente essas primeiras conquistas com relação, que a gente sabe que já tem uma parceria da OAB com o presídio da Caianduba. É confirmado isso já? Exatamente, é confirmado, Maurício. Nós nos reunimos na manhã de ontem, eu e o nosso tesoureiro, o Dr. Fabiano Oldoni, com o diretor do presídio, o Dr. Anderson, os demais diretores, o diretor da penitenciária da mesma forma. Só lembrando que na penitenciária já existe a sala da ordem, que foi feita na gestão passada pela subseção de Balneário Camboriú, e ontem nós realmente firmamos essa parceria para construção, para instalação, na verdade, porque eles irão ceder o espaço. Nós entraremos com todos os materiais, toda a infraestrutura para possibilitar o advogado ter lá o mínimo de conforto para poder fazer o atendimento, imprimir as procurações, enfim, para poder exercer o seu munus naquela instituição. Isso vai contribuir na qualidade do serviço oferecido ao preso. Também, né, Maurício? A partir do momento que o advogado é bem tratado, o seu cliente da mesma forma é bem tratado. Porque até então, eu só quero ressaltar que a estrutura do presídio, Maurício, é fantástica, né? Eu não atuo na área criminal, mas eu já fiz algumas visitas àquela instituição e fiquei realmente impressionado com a organização, com o trabalho interno que é feito lá, com a liderança daqueles que o têm por direito. Então, é um trabalho realmente fantástico, assim, para quem não conhece Dirigido pelo Dr. Pedro. O Dr. Pedro, na verdade, é o juiz que faz, é o juiz corregedor, que inclusive faz um trabalho realmente fantástico. O Dr. Pedro, ele é elogiado
por todos os lados da prestação jurisdicional. O Dr. Pedro realmente é um exemplo de trabalho, especialmente no trabalho que é feito junto ao presídio, né? Mas o presídio tem as suas autoridades e foi justamente com essas autoridades que nós firmamos a parceria para a instalação da nossa sala da OAB. Então essa foi talvez uma das grandes, talvez a grande primeira conquista da nossa gestão. Onde a OAB já tinha uma unidade no complexo penitenciário, na penitenciária, é isso? Exatamente. Agora no presídio. Agora no presídio, né? Lembrando que o presídio, ele a frequência da presença dos advogados no presídio é muito maior, porque o presídio, ele serve aqueles presos em flagrante, aqueles presos em prisão preventiva, tanto é, né, que em casos mais recentes, nós vimos que os presos em prisão preventiva, em prisão em flagrante, eles vão até o presídio. A penitenciária é destinada aos presos condenados definitivamente. Então, qualquer preso provisório, ele fica ao presídio, aí ele vai ao presídio. Motivo pelo qual o fluxo de advogados no presídio é infinitamente maior do que na penitenciária. O senhor poderia falar um pouco para a gente a respeito da lei sancionada pela presidente Dilma, 13.245, ela traz algumas mudanças. Se o senhor pudesse destacar pelo menos as principais mudanças que elas trazem com relação ao advogado. Essa lei sancionada no dia 12 de janeiro pela presidente Dilma, ela altera o nosso estatuto, ampliando os direitos dos advogados em relação a qualquer tipo de investigação. Até então, o estatuto previa o direito do advogado ao acesso a qualquer investigação policial, de inquérito, né? A partir da promulgação dessa lei, a partir do momento que essa lei entrou em vigor, o advogado ele tem direito ao inquérito policial em todas as suas fases, desde o início da investigação, bem como tem acesso a qualquer investigação de qualquer outro órgão. Né? Até então, o advogado tinha acesso apenas a inquéritos policiais. Então, hoje, qualquer investigação, por exemplo, do Ministério Público, que não seja inquérito, qualquer investigação da Receita Federal, qualquer investigação da Câmara de Vereadores, qualquer investigação do Executivo, qualquer investigação de qualquer órgão, né? A partir da edição dessa lei, o advogado passa a ter direito ao livre acesso, bem como direito a fazer apontamentos, apresentar quesitos, né? O que é uma conquista muito importante no que diz respeito ao contraditório e à ampla defesa. E, novamente, Maurício, ressaltando que todas essas conquistas, apesar de serem divulgadas como conquistas dos advogados, são conquistas da sociedade, sem dúvida nenhuma, do povo, uma vez que a eles é dirigido todos esses direitos. Quanto tempo demorou a mobilização, o pleito dos advogados para que isso pudesse finalmente ser lei? Na verdade, esse pleito é muito antigo, Maurício, e haviam, inclusive, entendimentos no sentido de que o advogado já teria esses direitos. Né? Inclusive, muitos desses órgãos que eu citei já davam acesso, já franqueavam acesso aos advogados em suas respectivas investigações. Mas, infelizmente, precisou-se fazer uma legislação, né, o que, no meu ponto de vista, não era nem necessário, né? Mas foi muito importante, uma conquista muito importante. Eu só digo isso porque as autoridades deveriam respeitar não só o direito dos advogados, mas dos cidadãos, com relação às investigações que eram feitas né, quanto a qualquer cidadão. Né? Mas foi uma conquista, agora está no papel e a autoridade agora não pode se furtar de franquear o acesso a qualquer investigação sob pena de cometer o delito de abuso de poder e qualquer outro que diga a respeito. O senhor tem um número aproximado de quantos advogados temos em Itajaí vinculados à OAB? Em Itajaí nós temos um número histórico já ultrapassando os 2.000 advogados, mas nesse número histórico estão os que já infelizmente faleceram, estão os suspensos, estão os que pediram licença, né? Ativos em Itajaí nós temos cerca de 1.400, entre 1.400 e 1.600 advogados
advogando em Itajaí. Para a cidade com um porte de pouco mais de 200 mil habitantes, isso é pouco? É muito? Tá de bom tamanho? Não, até por Itajaí ser um polo, né, a Univale foi uma das que foi precedida pela FEPEV, foi uma das mais antigas faculdades de Direito de Santa Catarina, se não a mais antiga, não vou saber lhe precisar, né? Então, até por ser um polo, né, juntamente com Balneário Camboriú, de faculdades de Direito, quando eu entrei na faculdade, por exemplo, só havia faculdade de Direito em Florianópolis, em Itajaí e em Brusque. Eram as 3 únicas faculdades de Direito, né? Hoje eu não saberia lhe precisar em quais as cidades aqui da região que tem faculdade de Direito. Eu sei que tem em Navegantes, em Pissarras, em Balneário Camboriú, acho que tem 2 ou 3, temos a Univale. Então, eu acho que é proporcional a quantidade, não é desproporcional a quantidade de pessoas, mas é proporcional à quantidade de cursos de Direito que existem na região. Quantos advogados... Um advogado ele consegue atender quantas pessoas, quantos habitantes, assim, não no sentido mais estatístico, não no sentido prático. Um advogado para cada quantos habitantes seria necessário? Maurício, eu não fiz esse cálculo, né? Mas isso dependeria também, digamos, sendo um pouco mais específico na tua pergunta, isso dependeria também da especialidade de cada advogado, né? Um advogado criminalista, por exemplo, muitas vezes atende 1 ou 2 clientes por mês, porque ele acaba precisando se dedicar àquele cliente. Assim como existem advogados que trabalham ações, como nós chamamos de massa, né? Então, advogados que conseguem atender um grande número de clientes por mês. Então, para o senhor ainda, a advocacia é uma profissão promissora que pode ser de interesse de todos os jovens que buscam aí a sua profissão, estão ingressando na universidade, vão prestar vestibular, é isso? É uma carreira muito ampla, né, Maurício? A partir do momento que a pessoa cursa Direito, se forma e se torna bacharel em Direito. Com o título de bacharelado, já pode abre-se fazer um concurso. leque. Né, abre-se um leque para concurso, para advocacia pública. Então, há uma série de atividades. Eu sou suspeito para falar, né, mas eu sou apaixonado pela advocacia. Eu não trocaria a minha profissão por qualquer outro cargo dentro desse leque que a gente citou, do bacharel em Direito. Né, e eu vejo que tem mercado. O mercado seleciona, na verdade, Maurício. Né, o mercado seleciona o bom, do mediano e do mau profissional. Vamos fazer mais um rápido intervalo. Já voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Até já. A Câmara de Vereadores de Itajaí está se renovando. Muita coisa está sendo feita. Nova dinâmica do regimento interno, implementação de comissões para análises e julgamentos, redução de custos e prestação de contas para dar mais transparência. Os servidores vão realizar cursos técnicos para ter ainda mais qualificação. Este é um trabalho da nova gestão da Câmara de Vereadores de Itajaí, fazendo reformas administrativas para um futuro melhor. Voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Hoje a participação é do Dr. Murilo Zipperer, ele que é o presidente da OAB Subseção Itajaí. Bom, doutor, fala para nós como é que está a questão dos editais que estabelecem, fazem a convocação até dos advogados para a composição das comissões temáticas. Exatamente, Maurício. Hoje, pela manhã, eu assinei o nosso primeiro edital da nossa gestão, que é justamente convidando os advogados a participarem das nossas comissões temáticas. As comissões temáticas, elas são órgãos consultivos da diretoria, têm a sua autonomia para emitir pareceres, né? Porque a OAB, Maurício, ela é consultada sobre os mais diversos temas que envolvem não só a advocacia, mas a sociedade.
né? Nós temos cadeiras, inclusive, em vários órgãos do município, o CONDECOM, o Conselho de Meio Ambiente, e nós temos membros, a OAB tem membros titulares, tem cadeiras nesses órgãos, né? Então, as comissões temáticas, elas servem justamente para auxiliarem a diretoria nesses assuntos, porque nós, diretores, nós não temos conhecimento sobre todos os assuntos e em todas as áreas do direito. Então, qualquer assunto que chegue, se houver necessidade, via de regra A, nós encaminhamos esse pleito para a comissão correspondente, por exemplo, a Comissão do Meio Ambiente, né? A OAB foi consultada a respeito de uma ação de inconstitucionalidade relacionada a algum pleito ambiental. Nós encaminhamos esse ofício, esse pleito, para a comissão, para que ela nos apresente um parecer que é aprovado pela diretoria e a gente se manifesta, então, a partir dessa comissão. Lembrando que na comissão do presidente João Paulo, nós tivemos quase 30 comissões em funcionamento. Essas comissões, elas continuam. Os advogados que estão participando, que estão inscritos nessas comissões, que estiveram ativas na gestão do presidente João Paulo, esses membros, eles continuam membros, isso é importante ressaltar, né? A abertura do convite é para novos colegas que queiram compor essas novas comissões, né? O único detalhe é que o presidente João Paulo, no final da sua gestão, exonerou os presidentes, até porque estava findando a sua gestão. Então, as inscrições que vão até o dia 29 de fevereiro, após esse prazo, a nova diretoria irá se reunir para então deliberar e nomear tanto os membros como os novos presidentes de cada uma dessas comissões. Quantas comissões, 30 comissões temáticas, os temas são os mais variados possíveis? Os temas mais variados possíveis. Inclusive, ontem nós tivemos um caso peculiar, um colega nosso, advogado, nos ligou perguntando se já existia a comissão de mobilidade e do deficiente físico. E essa comissão, ela não existe ainda na nossa subseção. Então, é possível também aquele advogado que tem alguma especialidade que não esteja constando no edital, é possível que ele nos procure para que nós possamos criar essa nova comissão. Eu, inclusive, falei para o nosso colega advogado que seria possível, sim, nós criarmos, e vejo que é uma comissão muito importante, né, a comissão de mobilidade, do deficiente físico, né, não só para os advogados, mas principalmente para a sociedade. O único detalhe é que nós precisamos, o próprio regulamento das comissões prevê a necessidade de pelo menos 5 membros para a formação de uma comissão. Então, qualquer advogado que tenha interesse... Precisa de interessados para poder... Com certeza, né? Então, qualquer profissional, qualquer advogado que tenha interesse em participar, em formar uma comissão que não esteja prevista ali no edital, porque no edital, Maurício, estão todas as comissões possíveis, né? Mas então, como eu disse, nada impede que a gente forme uma outra comissão desde que haja pelo menos 5 colegas advogados. E também aparecendo, às vezes, a demanda do que um tema, um assunto é vinculado a tal tema de tal comissão, mas começa a aparecer uma demanda um pouco maior e é preciso um novo... Muito importante, Maurício, você me fez lembrar de um assunto muito importante. Nós estamos em ano eleitoral, né? E nós já conversamos em diretoria e nós iremos criar, né, um pouco mais à frente, uma comissão especial de fiscalização e combate à corrupção eleitoral. Então, nós criaremos, né, justamente para que a gente possa estar atuando junto com os demais órgãos da sociedade civil e com a própria sociedade, com o próprio povo itajaiense, na fiscalização da próxima eleição, que eu vejo que é uma eleição, será uma eleição bem particular, né, uma diferente eleição das anteriores. Ímpar, né, diferente das anteriores, principalmente em vista de tudo que aconteceu, não só no nosso país, mas como em nossa cidade, né? E fica mais fácil a fiscalização também, Maurício, em virtude da lei que proíbe a doação de empresas para campanhas eleitorais. Então, qualquer campanha que seja por demais vultuosa,
ela levantará suspeitas. E essas suspeitas, elas poderão ser denunciadas não só pela OAB, não só pelos órgãos constituídos, mas pelo cidadão. Porque eu acho que qualquer mudança, ela deve iniciar não pelos órgãos, mas pelos cidadãos. Cada cidadão deve colocar a mão na consciência e se abster de cometer qualquer ato, seja ativo ou passivo. Por menor que seja, porque aquele pequeno ato de corrupção, aquele pequeno ato de você ultrapassar pelo estacionamento, aquele pequeno ato de você ficar com o troco que foi dado errado, lá na frente se torna tudo isso que nós estamos vendo hoje. É interessante essa informação que o senhor acaba de nos passar, é importantíssima e também que seja amplamente divulgada, até para que toda a sociedade, o cidadão e candidatos saibam que mais um segmento importante da sociedade vai estar fiscalizando. E assim que sempre fazendo a denúncia correta e tomando as deliberações cabíveis. Com certeza, né? Só ressaltando que qualquer mudança deve começar pela sociedade, né? Em certa entrevista me perguntaram se tudo isso que tem acontecido no Brasil ultimamente geraria alguma mudança. Eu disse que com certeza geraria, inclusive a curto prazo, mas por receio, por medo, porque hoje em dia as pessoas estão com receio de tomar qualquer atitude, digamos, ilegal, né? Agora, num longo prazo, é que virá a verdadeira mudança, né? Que deve começar por exemplos, né? Por exemplos de nós que hoje temos o poder, né? Temos a prerrogativa de representar uma classe, de darmos o exemplo para quem vem nos substituir mais à frente. O nosso tempo está se esgotando, doutor, mas eu quero a sua opinião sobre uma lei sancionada pela presidente Dilma que ela possibilita a sociedade unipessoal de advogados. A OAB é contra ou a favor? O senhor é contra ou a favor? É uma lei absolutamente benéfica para os advogados, né? Foi talvez uma das grandes conquistas da OAB dos últimos anos, né? Foi uma lei sancionada pela presidente Dilma no mesmo dia em que foi sancionada a lei que ampliou o direito dos advogados em relação aos inquéritos. No entanto, em relação à lei da sociedade unipessoal dos advogados, a Receita Federal acabou colocando água no chope dos advogados, né? Porque a Receita Federal, acho que há 2 dias atrás, informou que mesmo com a constituição da sociedade unipessoal de advogados, essa sociedade ela não terá direito de usufruir dos simples. Não é uma das categorias abrangidas pela Lei Complementar 123, que rege e dispõe quais são especificamente as sociedades que teriam direito a se beneficiar do Simples. E a Receita Federal entende que por não estar nessa lei a Sociedade Unipessoal de Advogados, por tal motivo essa Sociedade Unipessoal de Advogados não poderia se beneficiar desse imposto. Algum recurso jurídico? Na verdade, o Conselho Federal já está se movimentando nesse sentido, talvez haja alguma mudança ainda em nível administrativo. Bom, nós desejamos uma excelente gestão para o senhor, um excelente ano de 2016, um bom trabalho e já reitero agora um convite para participar dos nossos programas aqui na Câmara de Vereadores de Itajaí, na TV Câmara, e um bom trabalho. Obrigado, Maurício. Foi uma grande honra estar aqui na Casa do Povo. Eu quero mandar um abraço a todos os advogados itajaienses, à minha diretoria, aos 37 membros do nosso conselho. Dia 15 teremos a nossa primeira reunião do conselho, esperamos todos lá. Foi um grande prazer estar aqui e a OAB, esperamos ser parceiros da TV Câmara e estaremos aqui assim que convidados. Muito obrigado, uma boa noite para o senhor. Câmara Aberta de hoje fica por aqui. Para todos, uma boa noite e até a próxima.